Pode subir, homem de Deus. Vamos aplaudir o homem de Deus, amém? O missionário Sandro, ele é um milagre, irmão, né? Você está diante de um homem que é um milagre. A sua vida é um milagre. Então, estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida desse homem de Deus, que hoje vai estar trazendo a palavra do Senhor e que isso possa ministrar o nosso coração. Meu Deus, obrigado, Jesus, pela vida do teu filho, porque nós estamos vendo visivelmente o que o Senhor é capaz de fazer. Meu Deus, eu te peço que o seu coração, meu Deus, seja alinhado ao seu, e hoje as palavras que fluírem do interior do teu filho tragam vida a essa igreja, ao coração, meu Deus, dos teus filhos. Tragam cura, meu Deus, traga revelação. Que a unção do céu venha sobre ele. Espírito de sabedoria, de conhecimento. Oi, som. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Como o pastor Alain falou, de verdade eu sou um milagre de Deus na vida. Mas não é somente eu, não, vocês também são. Aleluia. Só pelo fato de estar aqui, né, pastor? Cada um de nós, louvando ao Senhor, como acabei de ver, eu poderia simplesmente dizer para o pastor, acabou o culto, pode ir embora, porque só com esse louvor já fechou, já com chave de ouro. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, mulheres, que têm se levantado, né, de acordo com a vontade de Deus, trazendo louvor para dentro da casa do Senhor. E isso não tem preço nenhum. Quando a gente traz para a casa de Deus algo que engrandece o coração dele, isso é muito bom. Ali eu estava me arrepiando só de escutar. Né? E assim, muito obrigado, pastor, pelo convite. Eu me sinto honrado de estar aqui. Né? Logo quando a gente chegou, eu e minha esposa, né, missionária Michele, nós fomos ali recebidos calorosamente. E eu agradeço a cada irmão, que bênção de Deus esteja sendo derramada na vida de cada um aqui. Como o pastor Alain falou aqui, é pouco tempo que vocês estão aqui. Vou logo falando. Aleluia. É pouco tempo. Vai vir coisas maiores na vida de vocês. Mas isso é para aquele que crê. Amém? A gente vive e a gente serve um Deus grande e poderoso. A gente não pode pensar pequeno. Nós temos que pensar grande. Eu já estou vendo aqui algo muito apertado já. Né? Prepara, pastor Alain. Alarga as tuas tendas. Amém? Que vem para cá, para esse lugar, coisas grandes. Amém? Amados, a gente tem vivido o mês do Espírito Santo. Né? E assim, hoje o tema é o papel do Espírito Santo para a minha vida. E eu estudando esses dias, depois que o pastor Alain me pediu para trazer a palavra aqui, e Deus falou algo muito interessante para mim. Deus falou assim, meu filho, antes deles entenderem o meu papel, a minha função na vida, tanto na tua quanto na vida deles, mas é necessário, diga assim, é necessário. É necessário que eles conheçam o meu Espírito. Amém? Não basta eu dizer aqui para você hoje, olha, o Espírito Santo ele faz isso, ele tem um papel na tua vida disso, mas se verdadeiramente não conhecemos a essência daquele que nos leva à plenitude de Deus. É só assim que nós vamos poder entender qual é o papel do Espírito Santo para a minha vida. Hoje, eu tenho essa plena responsabilidade de trazer para cada um de nós, eu sempre me coloco no meio, esse entendimento do Espírito Santo. Amém? Queria que vocês abrissem sua Bíblia lá em João. Opa, perdão. Gênesis. Gênesis no capítulo 1.
no capítulo 1, versículo 1. Quem já achou, diga amém. Amém. Agora feche seus olhos, curva sua cabeça. Papai, estamos aqui, Senhor, para te glorificar, meu Pai amado Senhor, através da nossa vida, meu Pai, através, Pai, do nosso coração. Pai, hoje também é dia de Santa Ceia. A tua palavra diz, meu Pai amado Senhor, que examina o homem a si mesmo. Que cada um de nós, meu Pai, podemos olhar para dentro de si, interiormente, e começar, meu Pai, a pedir para que teu Santo Espírito venha a tirar, arrancar, meu Deus, todas as coisas que verdadeiramente tu não plantou. Para que fique, meu Deus, plantado dentro de nós apenas a tua essência. Apenas, meu Deus, os teus princípios, meu Pai amado Senhor, para que nós viemos a entender, meu Deus, a desenvolver dentro de nós o bem-querer dentro de, meu Deus, de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, hoje traz teu discernimento para a tua igreja. Traz a tua sabedoria, meu Pai, para que a gente possa desfrutar da boa, agradável, perfeita tua vontade na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que estão aqui. Eu só tenho que te agradecer, Deus. Porque, meu Deus, gratidão é uma principal arma que nós temos em nossas mãos, Pai. É agradecer. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente... Tem muitas pessoas que acham que o Espírito Santo ele só veio surgir no Novo Testamento, naquela passagem, né, que é onde nós dizemos assim, que todos estavam reunidos e vieram como línguas repartidas, como fogo, e repousaram sobre a vida de cada um. Eu quero te dizer que não. E eu vou, através da palavra de Deus, te mostrar que o Espírito Santo ele está desde o princípio. Amém? Olha o que diz lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. E a terra era sem forma... Não, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, também chamado Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. A gente entende aqui que o Espírito Santo já estava desde o início. Desde a criação. Ele não surgiu depois. Desde a criação do mundo, não estava apenas Deus ali. A Trindade estava lá desde o início. Desde a criação de tudo, o Espírito Santo já fazia parte dali. E a confirmação vem lá no capítulo 2, no versículo 26, perdão, no mesmo capítulo 1, no versículo 26. Gênesis, capítulo 1, no versículo 26. Amém? E disse Deus, como é que ele disse? Façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que ele tenha o domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Amém? Só que o mais interessante está no início desse versículo, onde ele fala assim mesmo, façamos. Então daí entender que Deus ele não está falando no singular, ele está falando no plural. Então dá de entender que não tinha só uma pessoa. Quando Deus ele fala assim, façamos o homem, nossa imagem e semelhança, estava o Pai, estava o Filho, estava o Espírito Santo lá também. Isso é uma evidência que verdadeiramente que o Espírito Santo também fez parte da criação de tudo. Amém? E ele diz aqui, ó, conforme a nossa, olha como ele está dizendo, a nossa. Ele deve ter olhado para o Filho e para o Espírito, olha, eles têm que ser semelhantes a nós. Amém? Vamos prosseguindo. Nós já identificamos que ele está desde o princípio, nós já tivemos a confirmação e agora nós vamos começar a entender a presença dele. Abre sua Bíblia lá em Isaías. Isaías, capítulo 6.
no versículo 13. Oh, perdão, 6, primeiro versículo ao 3. Minha letra está horrível. Amém? Eu quero te pedir essa noite que esqueça o que está lá fora, quem está do teu lado. Deus quer falar com você. E esquece esse negócio de dizer, a palavra é para fulano, a palavra é para você mesmo. A partir de hoje, amém? Diz assim mesmo, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e o seu séquito, enchia o templo. Assim estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu sua face, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E um clamava aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Aqui nós contemplamos a presença do Espírito Santo como missionário. A palavra de Deus diz que Isaías, quando ele teve aquela visão lá, ele viu o trono do Senhor assentado lá. E cadê o Espírito Santo? Deixa eu trazer algo para você essa noite. Uma revelação de Deus. Eu também não tinha entendido. Muitas vezes, quando a gente lê, às vezes a palavra a gente não entende, mas depois Deus ele vem falando da gente de uma forma extraordinária. É interessante que ele falou assim, que ele teve aquela visão. E os serafins, o que eles falavam? Santo, Santo, Santo. Deixa ele falar. Quantas vezes eles falaram santo? Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Amém? Eles estavam se reverenciando quem estava lá. Não era somente Deus que estava lá. Os 3 estavam lá. Por que, missionário, que o Senhor diz isso? Porque a Trindade, assim que nós entendemos que eles são 3, mas eles também ao mesmo, eles são 1. Deus, ele é 3 em 1. Quem nunca comprou um aparelho, 3 em 1? Quem sabe que é do meu tempo, que eu não sou tão velho assim também. Mas no meu tempo, a gente tinha aqueles aparelhos, de som que era 3 em 1. Era vinil, fita e rádio, Ou seja, 3 em 1. O nosso Deus não é diferente disso. Eles são 3 em 1. É Pai, Filho e Espírito Santo de Deus está lá. Amém? Eu sei que aqui tem pessoas bem novinhas, Amém? Olha o Renato ali. O Renato está com uns 30 anos só. Só de Angelim. Amém? É uma honra estar aqui, gente. Eu já falei para vocês. Faz tempo que eu não vim aqui. E eu me sinto honrado de estar aqui. Então a gente começa a perceber, como eu disse para vocês no início. Deus ele queria que cada um de nós começamos a entender, que o Espírito Santo ele está há muito tempo. Para que, missionário? Para que depois você comece a entender a função dele na nossa vida. Porque é muito fácil você só ter algo, mas você não conhecer. Eu vim até pensando que eu ia tirar. Quem conhece Henry Ford, que é o dono da Ford? É muito fácil você andar no veículo, você passar a marcha, legal, ter aquele ar-condicionado, mas quem foi que fez? Mas quem foi? O nome dele se chama Henry Ford. O que tem a ver, missionário, tudo isso de carros, essas coisas, tudinho? Tem tudo a ver. É nós conhecermos quem criou, quem está desde o princípio. Você está me entendendo? É assim como cada um de nós. Quem nos criou, quem nos fez, quem nos orientou, quem nos salvou e quem nos colocou até onde nós estamos. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus até aqui, nos ajudou. Quando ele fala isso, até aqui ele me ajudou, você pode ter certeza, ele vai continuar te ajudando. Amém? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que venha se arrepender. Ele é Deus. Deus de palavra, Deus de promessa. Amém? Se existe promessa desde o início para a gente, se existiu promessa para a vida de Abraão, obrigado, filho. Existe para a minha vida, existe para a tua vida. As promessas que estão na palavra de Deus, ela não vai se resumir, aliás,
apenas aqui. Ela se estende pela minha vida, pela sua vida e pela nossa geração. Uma vez eu estava falando lá no Tapanã, que muitas pessoas acham, né, que a gente está orando, e eu vou te falar um segredo. Muitas das vezes, quando a gente está orando pela nossa vida, pela nossa família, às vezes a gente não vai desfrutar daquilo que a gente está pedindo. Credo, missionário, o senhor está profetizando. Não, peraí, deixa eu te falar, deixa eu acabar de falar o resto. Muitas das vezes nós não vamos, mas a nossa geração vai. Amém? A nossa geração, ela vai desfrutar. Muitas coisas que não chegaram para mim e para você, através do Espírito Santo, mas pode chegar para o teu filho, pode chegar para o teu neto, para o teu bisneto, pode chegar para toda a geração. É interessante que a palavra de Deus, ela diz que o pecado, ele perpetua até a quê? A 4ª geração. Mas a misericórdia de Deus, ela vai a 1000 gerações. Amém? Eita Deus. Permita continuar, papai. Amém? A gente tem que entender isso. E nesse conjunto de ações, de funções que está vindo para a nossa vida, o Espírito Santo está lá. Desde o início ele está lá. E a palavra de Deus diz que ele está lá desde o ventre da nossa mãe, nos olhando ali, ó. Quando a gente ainda era substância informe. A gente não tinha forma alguma, a gente era muito feio. Mas graças a Deus que a gente aceitou Jesus, né? Hoje a gente está tão bonito. Não é? Por isso que a minha esposa casou comigo. Amém? E vamos para mais um. Abre sua Bíblia lá em Efésios. Hoje a gente vai caminhar na Bíblia, amém? Em Efésios. Efésios capítulo 4. Minha fininha, aí eu sou para... Tá? No capítulo 4, no versículo 30. Antes de você ler aí, eu quero te falar algo. Tem muitas pessoas que acham que o Espírito Santo não passa apenas de uma força, de um poder. Ele vem te falando através da palavra dele agora. Ele é muito mais do que isso. Amém? Olha como ele diz. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Mas logo no início, o que ele diz? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar algo. Essa mesa aqui, ela pode ter um sentimento? Ela pode se entristecer? Sim ou não? Não. Se o Espírito Santo de Deus ele se entristece, quase que não sai, então ele tem o quê? Sentimentos. E se ele tem sentimentos, então ele é o quê? Ele é uma pessoa. Amém? Deus está revelando algo aqui, amém? Ele é uma pessoa. Por isso que ele se entristece. O pastor Alan está aqui, ele é uma pessoa. Ele se entristece porque ele tem sentimentos. E muitas pessoas acham que o Espírito Santo de Deus ele é apenas uma força. Ele é um poder sobrenatural. Ele é muito mais do que isso. Ele é uma pessoa que foi levantada para nos guiar, para nos consolar. Eu nunca esqueço do pastor Dovino, que já foi pastor daqui. Ele sempre falava algo que quando ele ia orar, ele pegava uma cadeira e colocava uma outra cadeira diante dele. Para o mundo, a gente pode ser louco. Amém? Por quê? Porque a própria palavra ela diz que ela pega as coisas loucas deste mundo para confundir os que sabem. O mundo vê a gente orando, sentado aqui, falando só com a cadeira. Mal ele pensa, mal ele sabe, na verdade, que ali está sentado o Espírito Santo. Olha, quando eu vou para trabalhar, eu começo a orar desde casa. Eu fico orando, eu vou orando, né? E quem para o carro do meu lado, né? Fica até olhando assim, né? O cara está doido, está falando sozinho. Mas ele sabe que quando eu saio de casa, eu digo,
Espírito Santo, senta aqui. Eu preciso conversar contigo. E eu vou orando até o trabalho. Eu quero te dizer algo. Quando você for orar, convide ele. A palavra de Deus diz que quando é em secreto, lá em um secreto, convide ele para estar com você. Para ele te ouvir. Porque é necessário nós abrirmos nosso coração para a pessoa do Espírito Santo. Para quê, missionário? Para que ele venha fazer tudo o que ele tem que fazer, o papel e a função dele na nossa vida. Amém? Como ele fala, não entristeceis o Espírito Santo. Nossa, o Espírito Santo fica triste, missionário? Fica. Eu quero te dizer mais, ele é ciumento. Ele é muito ciumento. Está entendendo? Então nós compreendemos agora, nós aprendemos com Deus neste momento. Quem é o Espírito Santo? Ele não é algo qualquer. Ele é algo muito superior e divino. E ele também é Deus. Amém? Agora nós vamos começar a poder, sim, entender e a compreender a função e o papel do Espírito Santo para a minha vida. Amém? Vocês estão com pressa? Não, né? O pastor Alain disse que eu posso aqui até meia-noite. Tá bom? Tá bom? Então a gente vai fazer uma vigília hoje. Diz que, missionário, que isso? Amanhã tem que trabalhar. Também tem. Amém? Vamos lá. Continuar aqui. Abra sua Bíblia, nós vamos começar agora o papel e a função do Espírito Santo na nossa vida. Abra sua Bíblia lá em João. Capítulo 14. No versículo 26. E deixa aí. Às vezes a gente, como ser humano, pelo fato de que nós temos nossos pensamentos limitados, né? Nós somos limitados. E muitas das vezes nós não compreendemos, nós não entendemos qual a verdadeira função do Espírito Santo para a nossa vida e aonde ele se encaixa. Muitas das vezes a gente está orando, mas a gente não consegue compreender tudo isso. E deixa eu te falar, não quero entender Deus. Nós não nascemos para querer entender Deus. Nós nascemos para nós servir ao Senhor. E obedecer e fazer tudo aquilo que verdadeiramente Ele tem para cada um de nós. Foi para isso que nós fomos criados. Não quero entender Deus. A palavra de Deus diz, quem pode esquadrilhar os mistérios de Deus? Ninguém. Uma vez perguntaram para mim lá no trabalho, rapaz, tenta entender Deus. Eu digo, nem tenta, que tu vai ficar doido. Não nascemos para isso. Nós nascemos para obedecer tudo que Ele lança na nossa vida. Foi para isso. É isso que nós servimos. Para nós fazermos a vontade do Pai aqui. É para isso. Aí muitas pessoas querem compreender. Não faça isso. Você não vai compreender. Você não vai entender. Estamos aqui só para fazer a vontade dEle. Amém? E assim que aqui no João 14, 26 diz assim. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Uma da primeira função do Espírito Santo para a nossa vida é que ele vai nos ensinar. Olha como ele diz, o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele estava aqui, o mestre, né, se chama Rabi, o que ele fazia? O que o mestre ele fazia? Ele ensinava. E o que Jesus ele falou? Eu vou, mas eu vou deixar quem? E o Consolador ele ficou para dar continuidade no ensino do Senhor para a nossa vida. Foi para isso que Jesus ele falou, que o Pai deixaria. E foi necessário que Jesus ele fosse ao céu, para que verdadeiramente o Espírito Santo ele viesse. Porque não tinha como o Espírito Santo vir, Jesus ainda estando aqui. É por isso que ele diz na sua palavra, eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus nunca nos deixou só. Ele foi, mas deixou o Consolador, como diz a sua palavra, que é o Espírito Santo, para ele nos ensinar, né,
todas as coisas e lhe fazer lembrar também todas as coisas que Jesus já tinha nos ensinado. É para isso que ele serve na nossa vida, para nos ensinar. E sabia que a cada dia o Espírito Santo está lhe ensinando? É todo dia que o Espírito Santo vem nos capacitando, nos ensinando. Para quê, missionário? Para que quando o dia mau chegar, nós estamos preparados para enfrentá-lo. Amém? É para isso que ele veio na nossa vida. É uma das funções dele na nossa vida. Amém? E lá no capítulo 26 de próprio João, no versículo 8, mais uma de suas funções para cada um de nós. Amém? João, no capítulo 16, no versículo 8. Amém? Olha que a palavra de Deus ela diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Olha essa outra função maravilhosa que ele tem sobre nossas vidas. Deixa eu te falar. Diga-se comigo: sem Deus, eu sou muito mal. E é uma verdade. Sem Deus, pelo menos eu sou muito péssimo. Eu sou péssimo demais sem a presença de Deus na minha vida. Sem Deus eu sou um homem violento. Sem Deus eu sou um cachaceiro. Sem Deus eu sou um adúltero, um prostituto. Eu só estou falando isso para você ver quando a gente está na presença de Deus, a diferença. E sem Deus eu sou tudo isso, um mal demais. E eu por si só, eu não sou capaz de forma alguma me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Foi por isso que o Espírito Santo ele veio na nossa vida. Como ele mesmo diz aqui, é ele que vai me convencer disso. Eu não sou capaz de fazer. Eu não tenho essa capacidade de me convencer. Não, eu fiz está errado. Não, pelo contrário. A gente no mundo, a gente está fazendo errado quando a gente está no mundo e a gente está achando que está certo. Quantos de nós, quantos de vós não passaram isso? Não é verdade? Quantos de nós estávamos fazendo as coisas erradas e achando que estava certo? Quer um exemplo disso? Apóstolo Paulo. Porque em toda quase sua vida, o que foi que ele fez? Ele nos caçou. Ele nos matou, ele nos prendeu. Mas por quê? Dentro de um consentimento, de um entendimento dele mesmo, ele achava que ele estava fazendo as coisas certas para Deus. Mas quando lá na estrada de Damasco, a palavra de Deus diz que quando ele teve um encontro com Deus, com Jesus, ele foi transformado. Amém? Ele foi totalmente transformado. É necessário esse encontro, é necessária essa transformação para nós. Porque por si só jamais vamos conseguir. Mas o Espírito Santo ele veio para me convencer, para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É para isso. Ele veio nos ensinar e agora ele já veio o quê? Convencer. Ele ensina, ele pega tudo que Jesus ele instruiu, nos ensinou dizendo, olha, era assim que o mestre fazia, assim, assim, assim. Ele colocou que não era para te fazer isso, era para te fazer aquilo. Sim, e aí? Mas agora eu vou te convencer de algo. Ele disse, eu vou te convencer do pecado. Muitas das vezes o nosso papel para uma pessoa mundana é só lançar a semente. O que a palavra de Deus ela diz? Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. O nosso papel aqui é só lançar. Lançar a semente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia. Ela nunca vai voltar vazia. Então o nosso papel é esse. Mas eu vou convencer aquele menino que eu estou quase convencendo ele que ele peca demais. Você nunca vai conseguir. Sabe por quê? Me pergunte por quê. Porque você não é o Espírito Santo.
Amém? Porque você não é o Espírito Santo. A gente vai bater, e às vezes nunca vamos convencer. Você pode até começar a convencer através dos seus testemunhos, da sua vida. Mas mesmo assim o Espírito Santo está lá. Porque está no ouvido dele dizendo, está vendo? Olha, o irmão mudou, tu pode mudar. Está vendo? O Espírito Santo ele veio nos ensinar de uma forma onde, né, convencer do pecado, onde você vê a mudança em muitas pessoas. Tem traficante, amado, que está no altar de Deus pregando. Tem pessoas que eram totalmente erradas, roubavam, matavam, e está no altar de Deus. Mas sabe o que é isso? O mundo nunca vai entender. Eles não compreendem essa mudança que o Espírito Santo ele faz nas pessoas. Se ele vem me convencer, então, os que eu matava, eu não mato mais. Eu roubava, eu não roubo mais. Amém? Se eu me prostituía ontem, hoje já não consigo mais, porque ele me convenceu. Amém? Do pecado, da justiça e do juízo. É isso que ele faz na nossa vida. Amado, se você vê um crente que hoje aceitei Jesus e amanhã está de novo no pecado, é porque de verdade não aceitou Jesus, não foi convertido de verdade. Mas quero te dizer também que tudo é um processo na nossa vida. Tudo é um processo. Eu sempre dou um testemunho que eu falo a respeito do pastor Arthur, cara. O pastor Arthur ele chegou aí para o nosso retiro e ele falou que ele ia levar 1 quilo de cocaína para lá, cara. O Espírito Santo deixou ele levar? Não. E naquele mesmo dia, quando ele foi para o retiro, ele já estava prometido de morte pela facção. Então, quem olha hoje o pastor Arthur cheio do Espírito Santo, cara, quem é que vai olhar para ele depois, né? Dizer, meu Deus, olha o que ele era. Da onde ele estava e da onde Deus tirou e colocou. O que é que Deus ele fala na sua palavra? Ele nos tira do lixo, do montúrio, da lama do pecado, para nos fazermos assentarmos em lugares celestiais, como príncipes e princesas ao lado do Senhor. Mas o mundo não compreende, porque não tem o Espírito Santo, nós temos. Amém? Nós que somos crentes, nós somos cristãos, né, que nós declaramos isso, muitas das vezes, né, as pessoas às vezes não conseguem compreender e entender lá fora, mas nós entendemos. Nós entendemos a existência dele. É isso que ele faz. Pega missionário, é verdade. Quando eu estava no pecado, não estava nem aí. Como diz os jovens hoje em dia, né? Colocava o louco mesmo. Queria saber. Como era? Mil grau, né? 1000 graus. Queria nem saber. Mas hoje a pessoa que ela é transformada, ela olha, e não é olhar para trás como uma mulher de Ló, com vontade, saudade daquilo, mas é olhar para trás e poder entender de onde Deus te tirou e te colocou. Isso é muito importante. Por que o Senhor está falando isso, missionário? Porque muitas pessoas às vezes olham para trás, mas parece que com saudade daquilo que estava. Meu amigo, Deus já te tirou de lá, já tirou do deserto, já te tirou do Egito, e hoje Ele te faz hoje em lugares melhores. E as pessoas não compreendem. Esse é um dos papéis do Espírito Santo para a nossa vida. Ele está te convencendo que se tu fizer errado, aquilo é pecado, cara. Que tu adulterar, isso é pecado. Se eu roubar, é pecado. Aí uma vez perguntaram assim mesmo, missionário, existe mesmo pecadinho, pecadão? Eu falei, não. Diante de Deus, todo pecado é pecado. Aí eu dei um exemplo, né, para eles. Eu falei, olha, se eu pegar uma caneta aqui, olhar para um lado, olhar para o outro, colocar no bolso, eu estou pecando da mesma forma que a pessoa está assaltando um banco agora. Diante de Deus não há acepção de pessoas nem de pecado nenhum. São todos iguais. E a pessoa acha que porque... Não, mas eu fiz só isso. Não importa, tu errou, cara. Né? Você errou. Não sei se foi bem ou foi mal que tu ligou. Tá bom? Mas tá bom, vamos lá. Amém? Está dando para entender? Como diz o pastor Alex, né? Alguma lá pergunta? Alguma pergunta? Está dando para entender, né? Então vamos lá.
Nós acabamos de entender que ele vem para nos ensinar, ele vem para nos convencer do pecado, e agora vamos lá saber mais ainda. João 16, pule só um pouquinho, no versículo 13. Se você não estiver entendendo, você pode levantar a mão. Funcionário, não entendi nadinha. Aí eu vou te dizer, deixa que o Espírito Santo vai te revelar. Amém? No versículo 13 ele diz assim, no entanto, quando ele quem? O Espírito da verdade, é outro nome dele. Ele é Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito da verdade. Vier, ele vos guiará em todo o quê? A verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Amém? Olha o que ele vem dizendo. Que mais uma coisa que ele veio, ele já nos ensinou, ele veio nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, mas agora também ele vem me guiar o que? Na verdade. E o que é guiar na verdade, missionário? É ele orientar para que a gente não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente permaneça firme para o alvo que é Jesus. É isso que ele vem nos guiar, nos orientar. E o que é guiar na verdade? A palavra de Deus, ela não só fala a verdade. A palavra de Deus, ela é a própria verdade. E é em cima da palavra de Deus, ele vem nos guiar. Como assim, missionário? A palavra de Deus, ela tem aqui, lá em Efésios. Eu quero ser um bom marido. Está lá em Efésios. Está nos guiando. Eu quero ser uma boa esposa. Está lá em Efésios. Eu quero ser um bom filho. Também está lá na palavra de Deus, diz. E primeiro, mandamento com promessa. Que é honrar teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem nesta terra. Quem é que está guiando isso? O Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se nós não fomos guiados pelo Espírito Santo para saber da verdade, esse livro que está aqui, que é conhecido há mais de 2.000 anos, vai ser apenas um livro qualquer. Você vai ler, reler, e revelação nenhuma você vai ter. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, a revelação ela vem. Ela vem para a tua vida. Quando o pastor Alan falou que eu era um milagre, eu sempre me lembro disso. Quando eu tive câncer. Eu tive um câncer em 2011. E foi um câncer de rim. Eu tive que... mas o Senhor perdeu um rim, mas eu estou vivo. A glória é do Senhor. É por isso que eu digo que a gente, às vezes, nunca vai entender o que Deus ele vai fazer na nossa vida. E eu nunca esqueço que, dentro da palavra de Deus, o pastor Gilson, ele profetizou na minha vida. E quem guiou ele para falar sobre a minha vida? O Espírito Santo. E ele disse, missionário, não se preocupe, que isso que o Senhor tem não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E eu recebi aquela palavra. Pessoas chegavam comigo e falaram, ei, homem de Deus, vai ser só um golpe. Eu digo, nossa, espadada. Vai ser só um golpe. Simplesmente isso. Mas ele não disse que tamanho era, né? Tanto que a minha cicatriz vai do meio do peito até na lateral. Para tirar um rim. Mas foi necessário passar por isso. Às vezes a gente não compreende os planos de Deus. A gente não compreende o caminhar de Deus para a nossa vida. A gente acha que a gente não pode passar, a gente não deve passar por nada. A gente acha que a gente não precisa, não é necessário passar por esse estreito. É necessário. É necessário para que a gente venha aprender com o Espírito Santo de Deus. É como eu falei no início. Para que, missionário, tudo isso? Para que eu possa verdadeiramente estar apto a combater o mal. É isso que a gente, às vezes, que eu estou sofrendo. Eu já aceitei Jesus há anos e anos, mas eu oro, não acontece coisa melhor. Quem disse que é no teu tempo, cara? Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. A gente vive num tempo chamado Cronos, que é cronometrado. Amém? Tanto que a gente vive olhando para o relógio.
Pelo menos eu sou uma pessoa eu trabalho só em cima dele. Às vezes, quando eu esqueço, eu ligo para a filha, esqueci o relógio. E eu me perco, às vezes, todinho. Porque eu já estou acostumado. Amém? E a gente vive nesse tempo, Cronos, que é cronometrado. E o tempo de Deus é totalmente diferente, que se chama Kairos. É por isso que a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como se fosse o quê? 1000 anos. Totalmente diferente. E o Espírito Santo, amado, ele vem nos guiar nessa verdade. Se não for ele, jamais vamos compreender toda a divindade de Deus que está na palavra de Deus. Nós nunca vamos entender, nunca vamos compreender. Você vai ler, vai reler e nunca vai poder entender. Alguém daqui já viu aquele filme, O Livro de Eli? Já viu? O livro de Eli, eu vou só resumir rápido, para a gente não perder tempo. É nos fins dos tempos, onde a palavra de Deus ela diz que nos fins dos tempos, nós teremos sede e fome, mas não é de bebida e nem de comida, mas é o quê? Da palavra de quem? De Deus. E nesse filme, era a última Bíblia que tinha. A última. E ali tinha um homem que ele tinha poder, assim, de procurar, ele tinha um exército a favor dele. Aquele homem parecia Satanás atrás da palavra de Deus, sabe? Ele queria aquela palavra, mas estava com Eli, o nome dele era Eli, que era o Deus de Washington. E caçaram esse cara através. Caçaram, ele chegou até a ser ferido, e o cara levou o livro. Resumindo, o cara chegou lá, feliz da vida, com a palavra de Deus abraçada. Aí a palavra de Deus, parece um segredo, um cadeado, e ele mandou abrir aquele livro, e pasmem. Quando ele abriu, o livro todo estava em branco. Ele estava em braille, né? Ele estava na linguagem braille, que é para cego. Ele jamais ia entender. Sabe por quê? Porque a intenção do coração dele era outra. Ele não tinha a mesma intenção do coração que é o nosso, de poder entender e compreender a palavra de Deus para a nossa vida. E aquele homem ficou tão zangado que ele quis destruir tudo. E a única que poderia ler para ele era a mulher dele. Mas desde o início ele era muito mal com ela. E é porque ela era cega. E ela compreendia. Se ela fosse lá, ela ia entender tudinho. Mas ela disse, eu não vou te ajudar. E a palavra de Deus diz já. O filme diz que no final, o próprio Eli, ele chega a um determinado lugar. E ele era a própria Bíblia. De tanto ele ler em braille, ele não era cego, mas ele entendia tudinho, e ele já tinha a Bíblia aqui. Tanto que esse filme, ele se origina na primeiro, se eu não me engano, livro, a primeira versão do King James. É baseado nisso. Na primeira versão da Bíblia do rei King James. Foi por isso. Então, quem é que orientou ele? Quem é que guiou ele para a verdade? Foi o Espírito Santo. Ele tem te guiado na verdade. Ou quem é que tem falado contigo? Se ele tem te guiado na verdade, você tem andado na verdade. É por isso que a palavra de Deus diz que existe o quê? Uma armadura de Deus que ele reverte cada um de nós. É o capacete da salvação, né? As sandálias do Evangelho. Mas tem um momento que ele fala que é o cinturão da... Não adianta você ter só esse cinturão e não andar na verdade. Andar na verdade é você cumprir tudo o que a palavra de Deus diz para a tua vida. Muitas das vezes o Espírito Santo está dizendo, não faz isso, não faz isso. Aí você vai lá e faz. Errado. Totalmente ao contrário. A palavra de Deus diz que nós temos que ir contra o curso desse mundo. E muitas das vezes de nós, cristãos, ainda estamos andando no mesmo curso desse mundo.
É por isso que tem muitas pessoas que queriam ser mesmo, eu saí do mundo, eu estou na igreja. Mas tem muitas vezes que o mundo não sai de dentro de você. Você entrou na igreja, mas o mundo ainda está aqui dentro. Por quê? Porque você tem tampado os seus ouvidos para a orientação do Espírito Santo, porque é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Não tente você mesmo se convencer que você não vai. Não, eu não vou mais fazer. No outro dia está fazendo a mesma coisa. Aí chora, chora, chora. Que deixa eu te falar, isso não é arrependimento, é remorso. Porque se você continuar fazendo as mesmas práticas erradas, isso é remorso. E tem muitas pessoas que confundem com arrependimento genuíno. Amém? Então, no João 16, 13, hoje ele está dizendo para mim e para você, eu te guio na verdade. Para que você possa verdadeiramente andar na verdade. Amém? Vamos mais adiante. Romanos 8, 14. É muito bom quando Deus vem revelando a sua palavra para nós, né? Muito interessante. Romanos 8, 14. Porque o Espírito Santo, ele tem essa função na minha vida. Que papel ele tem? Ele tem essa função de nos ensinar, nos convencer, nos guiar na verdade, para que cada um de nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus. É isso que ele vai falar para você agora. Olha o que diz lá em Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Amém? Aqueles que se deixam ser guiados, nós ganhamos o título de ser chamado o quê? Filho de Deus. Muitas das vezes, quando nós vamos evangelizar por aí afora, a gente para uma pessoa, né? A gente fala, não, é porque através de, não, eu já sou filho de Deus. Isso é prático, né? A gente vai evangelizar, não, ou então, não, já tenho Deus dentro de mim. A minha mãe mesmo, um dia, ela falando para mim, e a minha mãe é católica, para vocês terem uma ideia, eu sou o único cristão lá. E ela tinha dito, não, meu filho, eu já sou filha de Deus. Eu falei, não, mãe, a senhora está errada. Não, eu sou filho de Deus. Eu falei, não, deixa eu lhe explicar. O mundo, quando ele foi feito, o que foi colocado nele se chama criatura de Deus. Por que criatura? Porque foi criado de Deus. Mas a palavra de Deus diz que entrou o pecado. Existia um abismo que nos separava de Deus. Aquele título que nós tínhamos mesmo de filho de Deus foi perdido naquele momento. Foi tirado de nós. Mas, como eu sempre falo, que não existe o plano B. Só existe um plano, que é o plano do Senhor para a nossa vida, que é um plano de salvação, que as pessoas, não, vou por aqui, esse aqui vai nascer. Amado, para de te enganar. Só existe um plano, e ele é divino, que está lá em João 3,16, que ele diz que ele deu o único filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E através de Jesus, que nós ganhamos o título de volta, de sermos chamados de filho de Deus. É só através dele. E ele mesmo declara na sua palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus mesmo lhe declarou isso. Né? E muitas pessoas acham, né, que tem outros caminhos, tem outros. Não, não existe. Eu te digo isso por experiência própria, com toda a propriedade. Será que o senhor já foi em terreiro? Ixi, demais. É só ir para beber cachaça. Era. Eu participei de centro espírita durante 3 anos. Misericórdia, né? Mas isso eu estou treinando para ter um entendimento, amém? Já andei por todos os lugares querendo achar o plano B. Pergunte para mim, o senhor encontrou? Não.
Vocês sabem onde eu encontrei? De verdade, um plano? Só foi em Cristo. Foi o único que me completou. O único que verdadeiramente ocupou aquele espaço que tinha dentro do meu coração. Foi só Ele. E por incrível que pareça, até quando eu ia para o terreiro, os demônios de lá não gostavam de mim, não. É sério, eles vinham de lá e ficavam com uma raiva de mim que eu não sabia o que era. Mas hoje eu compreendo. É porque Deus tinha algo na minha vida. Algo maior. Era de andar com Ele, com Jesus. Né? É por isso que hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. É porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Aquele que se deixa, ele diz aqui, que aquele que se deixa ser guiado, aquele que se deixa, tem isso, é chamado de filho de Deus. Deixa Deus te orientar, cara. Não pensa que você está fazendo às vezes coisas certas, que às vezes a gente não está. A gente acha que muitas vezes está, não, eu estou correto, você não está, para de ser, né, como diz o pessoal, para de ser orgulho besta. Deixa o Espírito Santo te guiar na verdade. Na verdade. Para que, missionário? É como eu falei lá no início, para que você venha simplesmente desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem isso, nós não vamos desfrutar disso. Sem esse deixar, sem esse, né, você abrir teu coração para Deus, o Espírito Santo não vai fazer. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência. Deus, ele age assim na nossa vida. Ele tenta nos convencer de todo pecado. Mas não é na força que Deus ele vai agir na tua vida. Você sabia que o coração ele é porta aonde a maçaneta sai pelo lado de dentro? Sabe por que isso? Porque para fazer valer aquilo que Jesus ele fala, estou à porta e bato. Se tu abrires, eu entrarei e cearei contigo. Tanto que não tem como abrir por fora. É você que vai abrir o coração para Jesus. É você que vai dizer para Ele, pode entrar, pode fazer morada, pode fazer a tua casa. É através de você. É por isso que Deus ele colocou na mão de cada um de nós o poder da decisão. E muitos estão tomando esse poder da decisão para pecar. Já chega. Toma esse poder de decisão para dizer, Senhor, eis-me aqui. É como aquela visão que Isaías teve. E aquela voz que ele ouviu era do Espírito Santo. Dizendo, quem o enviarei? Né? Aí Isaías disse, eis-me aqui, envia-me. Deus tem falado contigo, amado. Não sei com quem é, mas Deus tem falando agora. O xarabaçó. Deixa que o Espírito Santo de Deus ele te guie. Esquece o teu eu. Tem pessoas aqui que ainda têm sido guiado pelo seu eu. E quando você for guiado pelo teu eu, você não vai conseguir. Abra as portas do teu coração para que o Senhor ele entre. Ele faça morada dentro do teu coração. É necessário isso. Porque senão nunca nós vamos desfrutar da plenitude de Deus para a nossa vida. Amém? Então ele chama cada um de nós a ser chamado de filhos de Deus. Abre sua Bíblia, lá em Isaías. Estamos acabando, calma. Isaías, capítulo 30. No versículo 21. Amém? Igreja, está dando para compreender? Eu quero que você se identifique mesmo com essa palavra. Eu quero que você se identifique de vez. E diga, Senhor, realmente eu tenho feito errado. Eu tenho deixado o meu eu falar muito mais do que o teu espírito. Então deixa Deus trabalhar. Porque até o final, você vai dar realmente conta de si mesmo, que você tem andado conforme a tua vontade, não a de Deus. Amém? Olha o que diz lá em Isaías 30, 21. Eu te pergunto, qual é a voz que está na tua mente agora? Isaías 30, 21 diz assim, e teus ouvidos
escutarão uma palavra por trás de ti, dizendo: este é o caminho. Andai vós nele, quando vos virardes à direita e quando vos virardes à esquerda. Amém? Muitos de nós estamos andando aqui, aí vem aquela voz: não vai por aí não. Não vai por aí não, vai por outro lugar. Aí a voz da consciência. Não existe a voz da consciência. Existe o Espírito Santo falando para você, te guiando, te orientando, te instruindo a você não andar no caminho da perdição. Aquela muitas das vezes voz que você vai para um lugar, eu tenho certeza que muitos de vós aqui já sentiram isso, né? É que nem aquilo, a pessoa vai ter uma viagem de avião para fazer, mas bate dentro dela aquela voz: não vai não. Aí sabe que eu vou só amanhã, vou transferir minha viagem para outro dia. Aí ele vai, volta para o apartamento dele, aí no outro dia ele abre a televisão, olha o Boeing tal, acaba de cair. E era o avião que ele ia. Então, por isso que essa noite eu pergunto para você, até para mim mesmo, que a palavra ela, antes de sair do altar, ela serviu para mim. Que voz é que você está ouvindo? Qual é a voz? Porque a palavra de Deus ela diz que a carne milita, né, vai militar contra o espírito. Muitas das vezes dentro de nós está aquela gritando: epa, não ouve essa voz não. Lembra do filme, né, do Pica-Pau, né? Que tem um diabinho, um anjinho. Aí um fica falando, o outro vai falando. Mas é assim mesmo, por incrível que pareça. Por isso que eu digo para você essa noite: qual é a voz que tem te guiado? Qual é a voz que tem te guiado para a verdade? Missionário, realmente eu não tenho dado voz a Deus. Como é que eu posso? Você só vai conseguir escutar aquilo que Deus ele tem para você se você orar, se você andar no caminho do Senhor, se você começar a meditar a palavra, você vai começar a ouvir algo. Eli, já no seu final de vida, ele já não escutava mais a voz de Deus, porque ele não queria mais saber das coisas de Deus. E Samuel, pequeno, 14 anos, lá na rede dele, sei lá se tinha rede, cama, alguma coisa assim, mas estava lá. E quando Deus falou: Samuel, ele falou com quem? Com Eli. E ele: menino, vai dormir, rapaz. Mas por quê? É assim mesmo. Quando você não está mais ouvindo a voz de Deus, você começa a se distanciar dele. Você já não começa a compreender o que Deus tem para a tua vida. Quando a gente está pecando demais, a palavra de Deus ela é certa. Quanto mais você se aproximar do pecado, mais longe de Deus você vai ficar. Mas se você se aproximar mais de Deus, longe do pecado você vai ficar. Aleluia. É por isso que Eli não escutava mais. Mas o profeta Samuel estava inteiramente ali para servir o Senhor. É por isso que Deus, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz do Espírito Santo falando com ele. E essa mesma voz que você está escutando agora. Essa mesma voz que está trazendo você a razão para que você comece a caminhar cada vez mais na verdade. Essa é uma das funções do Espírito Santo. É que verdadeiramente você conheça a voz do verdadeiro pastor. Amém? Você sabe identificar a voz do verdadeiro pastor. Aquela voz suave de Jesus falando no teu ouvido. Aquela voz dizendo: meu filho, não faça isso. Eu já amanheci com vontade de fazer isso aqui. Não faz isso. E tem muitas pessoas que ainda começam a querer achar que tudo que ele vai fazer é certo. E esquece que uma vez, sempre eu e a missionária, a gente conversa em casa, a gente fala: filha, as pessoas estão esquecendo, né, das consequências. As pessoas estão botando louco por aí, esquecendo das consequências. A gente tem muitas pessoas plantando laranja achando que vai colher melancia. Não. Nós vamos escolher aquilo que nós plantamos. É por isso que o Espírito Santo está na minha vida, está na tua vida. Porque ele sabe que sem ele nós não conseguimos. Muitas das vezes nós estamos achando que vamos tirar força do nosso próprio braço, nós não vamos conseguir.
Eu tenho força, desse tamanho tenho. Mas não força o suficiente para sair do lamaçal de pecado. Muitas das vezes eu vou tentar, tirar aquela pessoa que está lá no fundo. Apenas tentar, falando de Deus tudinho. Mas quando Jesus ele abriu o coração para Deus, Jesus não vai apenas estender a sua mão. Ele vai pular lá no poço, junto com ele, e tirar ele de lá. É isso que ele faz. Amém? E para nós estamos terminando hoje, 2 Coríntios, no capítulo 3. Capítulo 3, no versículo 18. E ele diz que a transformação, a mudança que tanto buscamos, ela é necessária. Amém? Vamos ler agora, 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 18, diz assim: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito de quem? Pelo Espírito de quem? É o Espírito de Deus que nós temos sido transformados de glória em glória, em perfeição, em mudança, em transformação. É só através é só através do Espírito Santo de Deus que vamos ser transformados. É como ele mesmo diz, é necessário ser transformado para que o reino de Deus nós podemos fazer parte dele. É por isso que lá no início, a própria palavra, ela diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nessa verdade nós entendemos e compreendemos que é só o Espírito Santo que ele vai nos guiar em toda a verdade. Eu não posso, você não pode, mas ele pode. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, Deus. Para nós concluirmos, eu escrevi algo para essa noite. Eu queria que você escutasse. Não vem de mim, vem do Espírito. Que diz assim: sem o Espírito Santo nos conduzindo, estaremos a cada dia ficando longe de Deus e morrendo dentro de nós, dentro do nosso próprio entendimento. Sendo que é Ele que nos capacita, é Ele que nos convence de todo o nosso pecado, para que possamos a cada dia vencer o maligno. Hoje nós compreendemos e entendemos que sem o Espírito Santo não podemos nada. Mas com Ele, a própria palavra de Deus diz, e ela assegura, porque está escrito na palavra de Deus, e ela é a verdade, e Ele diz que com Deus nós somos muito mais do que vencedores. E quando Deus ele fala que nós somos muito mais do que vencedores, você já é um vencedor, amado. Só pelo fato de você estar aqui, ouvindo a palavra do Espírito, você já é um vencedor. Para pensar, se você não estivesse aqui hoje, aonde você estaria nesse mundo? Pecando, se contaminando com algo que não é de Deus, que não é pão. Mas hoje você está recebendo algo de Deus para a tua vida. Você está recebendo hoje uma palavra que está vindo do trono do Senhor para cada um de nós. Hoje nós podemos compreender as funções, o papel do Espírito Santo para a minha vida. E você sabe que Ele te guiará na verdade.
Você sabe que é Ele que vai te convencer do pecado. Você sabe que é através dele que nós conseguimos, né, nos instruir para sermos chamados de filho de Deus. É através dele. Só dele, amém? Feche seus olhos e vamos louvar ao Senhor. Nossa, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Nunca vamos entender. Graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, O mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. É verdade, meu. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, Eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. se você estiver aqui, Eu sei, eu venço. então enche-me. Então enche-me de ti. Vem, Senhor, vem sobre a tua casa, vem transformando, Deus, vem cuidando, Pai. Presença ao meu viver chora, Sim, meu Deus. Então liberta-me de mim. Vem, Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, Te enche da glória, te enche da presença. então enche-me de ti, Até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, Deus, vem, Senhor. Tu, meu Deus, que te convence do pecado, tu que convence da justiça e do juízo, Deus. Se você ouviu verdadeiramente essa voz de Deus, se entre nós existem pessoas ainda precisando ser transformadas, Espírito Santo de Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus, que todos nós sabemos que esse nome tem poder de transformar, de curar, de libertar. Se você escutou essa voz do Senhor dentro do teu coração, eu te convido a sair do teu lugar hoje, essa noite, e toma uma decisão acertada diante dele, para que de verdade você venha ser guiado pelo Espírito Santo. E se você verdadeiramente estava afastado dos caminhos, hoje é o dia. Aquela voz que você tem ouvido não é a voz da tua consciência, mas é a voz do Espírito Santo falando para você.
Volta, filho, volta para os meus caminhos. Volta. Deus hoje coloca diante de ti a bênção e a maldição. E Deus Ele mesmo fala hoje: se eu fosse você, eu escolheria a bênção. Sobre a carne. Se encha do Espírito. Deixa que a graça, a unção do Senhor venha te completar essa noite. Espírito sobre a carne. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, vamos levantar as nossas mãos aos céus e declarar isso. Vamos clamar por esse enchimento. Mas quando estou então liberta. Igreja de Deus, isso. Ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais. Yeah. Se você estiver Nós queremos aqui, mais, Senhor. eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar diante do teu altar, Jesus. Vem, Espírito Santo. Até que o Senhor venha. Ei! Ei! Libera! 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 E fere meu coração! E fere meu coração com uma ferida de... E fere meu coração com fome e sede de ti. Até que o Senhor venha, eu vou clamar, Senhor. Se levante as vozes proféticas, que se levante as profecias desse lugar. Os profetas do Senhor, as profetisas, libere a sua voz, libere o seu cântico nesse lugar. É noite do Espírito Santo.
Sim, sim, homens cheios do Espírito Santo. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, e então vem. Flua, 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 yeah! Derrama o teu Espírito, e então vem. Libera, Senhor. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és, o teu amor. Violentamente persegues, Ele nos persegue, o Espírito Santo, Ele tem te atraído. Que esse fogo não se apague. Que esse fogo não se apague. Fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo, o fogo do Espírito Santo, incendeia-nos, incendeia-nos, incendeia os homens, mulheres. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo vai. Você que está cheio do Espírito Santo, pegue na mão de alguém que quer ser batizado agora. Se você conhece, vá até essa pessoa. Vamos orar uns pelos outros. Eu quero convidar você, mulher de Deus, você que já flui nos dons de línguas estranhas, você que já flui nos dons do Espírito, nós vamos ajudar aqueles que ainda não fluem, porque é um rio de Deus nesse lugar. Sim, os missionários, pastores, obreiros, fique à vontade para liberar. Não cesse de clamar, igreja. Tem um rio de Deus nesse lugar, um rio que traz vida. Esse é o Espírito Santo, Ele nos guiará em toda a verdade. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Sobre o altar, sobre o Eduardo Angeli, flua fogo de Deus.
destronando o reino das trevas desse lugar, destronando todo falso valente. Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é, ele é o mais belo. E milhares, Yeshua. Yeshua. Rabababa yeleba sorra baba cantara. Riababa shalama yereba show. Receba, receba, receba o selo do Espírito. Receba o selo do Espírito Santo, mulher de Deus. Receba, jovem, adolescentes, crianças, homens. Yeah. Vem como tu queres, vem como tu queres. Ele tem mais, ele tem mais, ele tem mais, ele tem mais. Flua, flua, ele tem muito mais. Será cheia do Espírito, Yasmin. Receba o toque do Espírito, receba o toque do Espírito Santo. Receba, 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 receba a ousadia do Espírito Santo. Yeah. O pecado não vai mais dominar a sua vida, querido, porque o Espírito Santo está tomando o lugar dele na tua vida. O Espírito Santo tomou o lugar dele. Você não será mais o mesmo, porque você está selado por esse Espírito, Ivan. Chá, uma coisa nova estou fazendo. Senhor, eu creio. Eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio. Eu creio. Receba a marca do Espírito Santo. Receba a marca do Espírito Santo. Você não servirá mais para pecar. Aquilo que te derrubava não vai mais derrubar, irmão. Aquilo que te fazia pecar, que parecia intransponível para você, aquilo que parecia intransponível para você, a partir de hoje, o Espírito Santo sacode os teus pés e firma sobre a rocha. Aquilo que era tropeço, hoje o Espírito Santo guiará em toda a verdade os seus passos. O Espírito Santo guiará teus passos em toda a verdade. Só deixa Ele fazer, irmão. Só deixa Ele operar. Deixa o Espírito operar.
Deus está tirando os andares tortuosos dessa igreja. Deus está tirando o andar tortuoso. Ele endireita teus passos, Flaviane. Chega! Chega! Não andareis mais errante pelo caminho. Igreja do Angelim, não andarás mais errante. Deus está convertendo os seus passos agora. Agora é Ele que vai abrir o caminho para você. Nazareno, é o Senhor que vai abrir o caminho para você. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Será a verdade do Senhor operando na sua vida. Será a verdade do Senhor guiando os seus passos, igreja. É isso que o Espírito Santo está me mostrando. Aleluia. Andares tortuosos, não, nunca mais. Andares tortuosos, nunca mais. Nunca mais. Assim como Ele tocou a juntura da coxa de Jacó, Ele está tocando alguns dessa noite. Ele está tocando alguns dessa noite especificamente. E está mudando o seu proceder, o seu caminhar. E eu digo algo para você, pode doer, mas nunca mais você vai se esquecer do toque do Espírito Santo. Pode doer. Pode doer, pode doer. E você pode dar um grito, muitas vezes, gemidos da alma, vai doer, mas o Espírito Santo vai espremer tudo. Ele vai tirar toda a imundície. Tudo que está podre virá para fora. Ele esmagará a nossa carne. E vai fluir. E vai fluir só o que o Espírito quer. É só o que o Espírito Santo quer, irmão Cláudio. É só o que o Espírito Santo quer. É só o que o Espírito quer, igreja. É só o que o Espírito Santo quer. E assim você verá como é bom fluir no Espírito Santo. Você verá como é bom ser um cristão genuíno. Você verá como é bom depender da graça de Deus em nome dos nossos esforços, irmão Kilber. Porque a graça do Senhor nos basta. Meu Deus. Tua graça nos basta. Tua graça nos basta. Tua graça nos basta, Espírito Santo. A tua graça nos basta. A tua graça nos basta. A tua graça nos basta, Senhor. A tua graça me basta. A tua graça me basta. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. A tua graça me basta. A tua graça me basta.
A tua graça me basta, Senhor. A graça do Senhor te basta, amado. Se você crê nisso, aplauda o nome dele. Aleluia! Aplauda o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus.